Então, pessoal, vamos lá. Para essa questão aqui, ó, observa o enunciado. Ó. Para a reação, aí está aqui embaixo a reação, ó, 2 dióxido de enxofre mais gás oxigênio, dando 2 trióxido de enxofre. Foi observado que, em certo instante, o trióxido de enxofre, então, o produto, né? Aqui, ó, sublinhar aqui, o trióxido de enxofre, estava sendo formado a velocidade de 0,5 mol por litro por segundo. Gente, esse expoente negativo aqui assusta alguns alunos, mas isso aqui é a mesma coisa que o quê, galera? 0,5, 50, né? Vou botar a mesmo jeito que apareceu, mol por litro segundo. Então, se o expoente negativo significa que está embaixo no denominador, né? Esse tracinho aqui é um tracinho de divisão. Então, se você pega o denominador e passa para o numerador, ele fica com um expoente negativo. Então, isso aqui é só para assustar vocês, tá? Então, é mol por litro segundo, bom? Aí ele faz duas perguntinhas aqui. No item A, a que velocidade o dióxido de enxofre, e o dióxido de enxofre é o SO2, estava sendo consumido, e a que velocidade o oxigênio, que na verdade é gás oxigênio, né, reagiu. Então, ele quer a velocidade de cada um e ele te deu o que no enunciado? A velocidade do trióxido de enxofre. Então, tecnicamente, ele te deu a velocidade do trióxido de enxofre. No item A, está pedindo a velocidade do SO2, que eu vou chamar de x, e a velocidade do O2 no item B, que eu vou chamar de y. Então, você vê que toda a velocidade que foi fornecida para você está em mol, e a proporção entre uma substância e outra é uma proporção molar. Então, fica fácil. Se a equação química está em proporção molar e a velocidade está em mol, a velocidade vai seguir a mesma proporção da equação. Então, aqui para o item A é só uma regra de 3, tá? Dá para fazer de cabeça, mas eu não vou fazer de cabeça por proporção, porque na prova talvez não esteja na mesma proporção. Então, eu vou mostrar para vocês o esquema, como que se monta o esquema. Então, vamos lá. Na primeira linha da regra de 3 é o que está na equação química. Então, o que está na equação química? É a equação devidamente balanceada que foi fornecida. Então, essa aqui, gente, vai ser o quê? A primeira linha da regra de 3. E a segunda linha da regra de 3 é a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é o quê? A situação que o exercício te colocou. Então, essa aqui vai ser minha segunda linha da regra de 3. Então, o que a primeira linha da regra de 3 me diz? Que, no item A, tá? Que 2 mol de SO3, perdão, SO2, fazendo a mesma ordem da equação química, 2 mol de SO2 está para 2 mol de SO3. Essa é a primeira linha. A segunda linha é a pergunta: qual vai ser a velocidade do SO2, que a gente chamou de x, se a velocidade do SO3 for 0,5? Bom, então você vai botar aqui multiplicando cruzado, ó, tá mol em cima, a resposta vai estar em mol, né? E o SO3 é mol em cima, mol embaixo. Então não precisa fazer nenhuma alteração. Então vai ficar 2x está para 2 vezes meio, dá 1. X é igual a, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio mol. Então, se a velocidade é meio mol por litro segundo, a velocidade vou botar aqui, a velocidade do SO2 vai ser meio mol por litro segundo também. Beleza? O item B, mesmo raciocínio. O que a equação me diz em relação ao oxigênio e o SO3? Na equação está assim, ó, 1 mol de O2 está para 2 mol de SO3. E a segunda linha? A segunda linha é que a questão está te pedindo, o problema. Então, y, que é a velocidade que a gente deu aqui, né, a incógnita,
do O2 está para meio mol de SO3. Então, mol em cima, mol embaixo, você vai multiplicar cruzado. 2y é igual a 1 vezes meio, é o próprio meio. Y é igual a, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, meio sobre 2, que vai dar 0,25 mol. Tá? Então, se a velocidade do SO3 é meio mol por litro por segundo e o meio mol dele corresponde a 0,25 do oxigênio, qual vai ser a resposta? Então, a velocidade do gás oxigênio é igual a 0,25 mol por litro segundo. Tudo bem? Então, por que eu falei que dá para fazer de cabeça? Ó, a proporção aqui já te dá a resposta. Ó, no item A, voltando para o item A, se 2 mol de um formam 2 mol do outro, significa que 2 e 2 são iguais. Então, a velocidade de um é igual à velocidade do outro. E não deu outra, né? Porque a velocidade do SO3 é meio mol por litro segundo e a velocidade do SO2 também é meio mol por litro segundo, porque a quantidade de um forma a mesma quantidade do outro. Tá? E o item B, tá vendo aqui na equação química? 1 mol de O2 formam 2 mol do SO3? Então, 2 é o dobro de 1, ou ao contrário, 1 é a metade de 2. Então, o Y tem que ser a metade de meio. Quem é a metade de meio? 0,25. Tá? Então, você pode fazer de cabeça pela proporção. Se for uma proporção que não é fácil fazer de cabeça, faz pela regra de 3 que você vai conseguir se virar também. Tudo bem?